Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando essa aula porque ela é bem curta e eu vou deixar para vocês assistirem ela quando acharem mais, vamos dizer assim, mais oportuno, tá? Ela é super curtinha, é rapidinha, então achei melhor fazer dessa forma. Hoje então a gente encerra a disciplina e encerra também todo o processo de assistência farmacêutica no contexto hospitalar. Então vamos lá, indo para praticamente a última das etapas do ciclo da assistência farmacêutica, né, que a última etapa é o processo de prescrição, dispensação e utilização, que está ligado com a distribuição, mas o processo individual final a gente acaba chamando de distribuição. Então, o que é a distribuição? O processo de qualquer sistema de distribuição tem início a partir de uma solicitação de medicamentos, que vai ser feito por parte do requisitante, né, dentro de um hospital, geralmente um profissional médico, para o nível de distribuição envolvido, a fim de suprir as necessidades desse medicamento por um determinado período de tempo. Então, basicamente, esse sistema de distribuição está ligado com o médico, né, o prescritor, dando um start, né, no momento que ele, então, cria lá uma prescrição. Então, criando essa prescrição, vai começar a funcionar todo um processo que vai terminar na entrega desse medicamento lá na unidade onde está o usuário para esse medicamento, e esse medicamento vai ser, então, a partir desse momento que ele chega lá na unidade, ele vai ser administrado para aquele paciente para que foi feita a prescrição. Uma distribuição correta e racional de medicamentos deve garantir rapidez na entrega, segurança e eficiência no sistema de informação e controle adequado das informações. Por quê? Porque aqui é onde acontecem os maiores erros de medicação. Erros que podem acontecer lá na prescrição, né, o próprio prescritor errar, colocar medicamento errado, colocar dose errada, colocar tempo de utilização errado e assim por diante. Várias situações podem acontecer. Nós da farmácia vamos detectar esses erros. Os erros podem acontecer dentro da própria farmácia ou, né, em alguns casos, em etapas intermediárias entre a prescrição e a chegada desse documento na farmácia. Por questões de interpretação, por exemplo, de do que está escrito na prescrição. Muitas vezes, né, a gente tem a prescrição feita de forma manual e pode acontecer erro de interpretação. Pode acontecer lá na farmácia erro de separação errada do medicamento e preparação errada do medicamento também. E pode acontecer erro de medicação lá na hora que o pessoal da enfermagem vai fazer a administração do medicamento. Então, são vários os pontos que podem trazer erros de medicação. E a maior parte deles a gente acaba filtrando dentro da farmácia, né? Principalmente aqueles que acontecem pela questão do prescritor fazer algo errado e pelos processos errados dentro da farmácia, que a gente costuma detectar antes de que eles vão lá para as enfermarias para fazer a administração. Então, é bastante importante que a gente tenha um sistema de distribuição que consiga perceber esses problemas e que traga segurança lá no final para o paciente. A gente tem, a literatura às vezes fala em 3 ou 4 sistemas de distribuição diferentes. Aqui a gente vai colocar como 4 sistemas de distribuição diferentes, e eles são então utilizados em determinadas situações, distintas, né, e muitas vezes eles são adequados para aquela situação distinta. Então, a gente pode dizer que a gente tem um sistema que a gente chama de distribuição coletiva, um de distribuição individualizada, distribuição combinada ou mista e distribuição de dose unitária. Vamos ver então o primeiro, distribuição coletiva.
Então, no caso da distribuição coletiva, a farmácia é um simples repassador de medicamentos na sua embalagem original. Então, o que que basicamente a gente tem? O médico prescrevendo, né, nós lá na farmácia, recebendo a informação de que o médico prescreveu, porque a gente não recebe a prescrição, né, então a gente recebe a informação: "Olha, o médico prescreveu, tal coisa". Muito bem, a gente vai lá, separa a embalagem original do produto e manda para a enfermaria. A enfermaria administra e o que sobra eles guardam lá na enfermaria. Então, basicamente, o sistema seria isso aqui: ocorre a prescrição médica, essas prescrições, né, muitas vezes o médico vai fazer visita numa enfermaria, e então ele faz a prescrição para diversos pacientes, e ele entrega da enfermaria para a enfermeira, e ao invés de ela mandar as prescrições lá para frente, para a farmácia, ela transcreve tudo numa lista de medicamentos. Então, não manda a prescrição, manda uma lista que ela transcreve. E muitas vezes ela então pode interpretar errado alguma coisa e transcrever errado nessa lista. Quando chega na farmácia já está transcrito errado. A farmácia simplesmente pega essa lista e separa os medicamentos que estão na lista, mandam de volta para a enfermaria, o produto fica na enfermaria para ser administrado, né, para o paciente, e daí de repente quando o paciente para de tomar esse medicamento, tudo que ficou de estoque desse produto acaba ficando na enfermaria. Então, nesse caso a gente tem vantagens e tem desvantagens. Na verdade, nesse caso, esse caso acontece às vezes ainda, ele já é um caso, é uma situação mais antiga, mas ele acontece às vezes então em casos de hospitais ou clínicas que têm uma quantidade muito pequena de medicamentos. E acaba, acontecendo dessa forma, ou em hospitais que ainda trabalham com um sistema muito antigo. Vamos ver o que a gente tem de vantagem e desvantagem nesse caso. Então imaginem que, se a farmácia não sabe, na verdade, o que está sendo prescrito, né, ela sabe o que foi transcrito num papel. Se a farmácia manda a embalagem original para a enfermaria e o produto fica na enfermaria, imaginem o quanto que a farmácia tem de controle de estoque. Nada, né. Então o que que vai acontecer nesses casos? Medicamentos que estão lá no estoque, muitas vezes, eh, vencem ali, são desviados, né, muita situação, e a farmácia não fica sabendo de nada. De repente tem medicamento em uma das enfermarias ou em mais de uma enfermaria, porém não tem lá na farmácia, e o farmacêutico acaba pedindo mais produto, porque ele não sabe que tem medicamento espalhado pelo hospital. Então, aqui é um descontrole total. Vantagens. Eh, Teoricamente são vantagens. A gente vai ter como vantagem que a gente tem uma grande disponibilidade de medicamento nas unidades assistenciais, então o pessoal da enfermagem tem acesso imediato, né, então os produtos estão lá e eles têm um acesso imediato. Redução do número de solicitações e devoluções de medicamento à farmácia. Eu não vejo isso como uma vantagem, mas, né, se a gente for ver por um outro prisma, um prisma de gestor hospitalar, pode ser que não volta praticamente nada de medicamento na farmácia. Claro que não volta, porque fica tudo espalhado pelas enfermarias. Necessidade de menor número de funcionários na farmácia e pequeno investimento financeiro. Então, para a gestão, muitas vezes isso é bastante importante. Por quê? Não precisa pagar muito funcionário para pegar uma caixa e entregar lá para a enfermeira, não precisa muita gente, né? E daí não precisa se gastar muito. E para a área administrativa, isso às vezes pode ser visto como uma vantagem. Na verdade, essas vantagens não são vantagens, elas são desvantagens, na verdade, vistas como vantagens por um outro prisma, como eu falei, né? Por um prisma de gestor,
que não entende o quanto isso pode influenciar nos resultados lá com o tratamento do paciente e na assistência farmacêutica como um todo. E de desvantagens mesmo. A primeira desvantagem é essa questão das transcrições das prescrições. Então, o fato de alguém ir lá e transcrever o que está escrito na receita para uma tabelinha, né, uma listinha de medicamentos, já começam os problemas, já se pode ter aí muito problema de erro de interpretação. Falta de revisão da prescrição pelo farmacêutico. Então, o farmacêutico não revisa a prescrição, ele não tem acesso a essa prescrição, ele não faz essa revisão. E aí o que acontece? Ele não detecta problemas que podem acontecer, os mais variados, né? Problemas relacionados aos medicamentos. Aí a gente vai ter incidência maior de erro de administração, obviamente, né? A enfermagem, né, reclama bastante, porque aí eles falam que eles têm que preparar o medicamento, têm que guardar medicamento, têm que isso e tem aquilo, que fazer aquilo, e eles acabam então, reclamando que gastam muito tempo, com os medicamentos. Uso inadequado de medicamentos nas unidades assistenciais, então, às vezes, né, alguém da própria enfermaria, estou com uma dor de cabeça, então vou tomar esse medicamento, estou com dor aqui, vou tomar esse medicamento e assim por diante. Obviamente, tem uma criação de um estoque dentro dessas unidades assistenciais, dentro dessas enfermarias, e o estoque deveria estar dentro da farmácia, né? Perda de medicamento por desvio, por prazo de validade vencido, é muito mais fácil acontecer. A gente não consegue faturar, exatamente o valor que foi gasto pelo paciente, então cobra-se muitas vezes a caixa inteira do medicamento que na verdade ele tomou um comprimido. Então isso não é muito justo com o paciente. E tem um alto custo institucional, por quê? Porque, de uma certa forma, ah, esse hospital fica mais fadado, vamos dizer assim, a problemas, né, erros de medicação, resultados negativos e institucionalmente vai custar muito caro para essa empresa, né, a má fama que o hospital vai ter. Então esse é o sistema mais simples que a gente tem e mais antigo. Depois dele veio um sistema um pouquinho mais moderno, resolveu-se pensar em algo mais moderno, que seria então a separação de doses para o paciente. Então, nesse caso aqui, a distribuição que a gente chama de individualizada, prepara-se toda a medicação do paciente para um período de 24 horas. Então, o paciente vai tomar um determinado medicamento de manhã, de tarde, de noite, então coloca-se lá já na sacolinha do paciente, né, o medicamento da manhã, da tarde e da noite. Ele vai tomar uma injeção de manhã, de tarde e da noite, então vai lá as 3 ampolas de injeção. É preparado o kit completo, né, de medicamentos para ele dentro de um período de 24 horas. E esse kit, né, é mandado para a enfermaria e fica lá na enfermaria e o pessoal da enfermagem fica só então retirando. Ah, de manhã é esse, então tira da sacolinha, vai lá, faz a administração e assim por diante. Então é um sistema que, ao invés de mandar a caixa inteira do medicamento, manda-se a quantidade para 24 horas, ok? Esse sistema de distribuição, ele pode ser o que a gente chama de, a gente tem duas possibilidades, a que a gente chama de individualizado indireto e individualizado direto. Aqui a gente chama de indireto, a distribuição é feita baseada na transcrição da prescrição. E o direto é quando a gente recebe uma cópia da prescrição lá na farmácia. Então, esse indireto, deixa eu colocar aqui o desenho para vocês. É quando o médico prescreve, a farmácia recebe uma cópia dessa prescrição
e daí a farmácia prepara a dose baseada na cópia da prescrição. Ela manda para a enfermaria, esse produto, essa quantidade de produto fica em estoque na enfermaria e, teoricamente, em 24 horas, tudo é administrado para o paciente. Aqui, então, a gente já tem uma vantagem, que a gente recebe uma cópia da prescrição e a gente consegue fazer a avaliação dessa prescrição, certo? Alguns problemas que vão acontecer. A gente continua tendo um estoque na enfermaria, né? E de repente, digamos que esse paciente aqui foi preparado o medicamento para ele para 24 horas, porém ele teve alta antes. Uma parte do medicamento, então, vai continuar aqui. Aí, teoricamente, a enfermaria deveria mandar de volta para a farmácia, mas nem sempre isso acontece. Então, aqui só mostrando, e a gente chama de mista essa distribuição que tem esse sistema aí do... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Do sistema indireto e do sistema direto. O sistema indireto é quando a enfermaria transcreve a prescrição e manda o pedido para a farmácia, e o direto é quando a prescrição é feita em cópia carbonada, uma cópia fica, então, na enfermaria e a outra cópia vai para a farmácia prepara doses para 24 horas. A distribuição mista, então, que é o terceiro formato, ela é um pouquinho diferente aqui da anterior, da individualizada, exatamente por isso, porque ao mesmo tempo que a gente está tendo a individualizada, né, que vem, então, a preparação das doses para 24 horas, a gente tem, em conjunto, a farmácia ainda recebendo algumas transcrições da prescrição. Então, isso acontece, essa distribuição que a gente chama de mista, acontece geralmente em um momento de transição, que a gente está com aquele sistema mais antigo e a gente está em transição com aquele sistema de dose individualizada. Aí, isso é feito, vamos dizer assim, de uma forma em etapas, então não acontece tudo de uma vez só. Então, vamos passar do sistema de dose coletiva para o sistema de dose individualizada. Tá, então vamos começar com um piloto, né, numa enfermaria, depois a gente aumenta para 2 enfermarias, 3 enfermarias. Então, 2 sistemas vão continuar ocorrendo ao mesmo tempo, até que todos passem a trabalhar com o sistema de dose individualizada. E esse sistema, então, quando eles estão funcionando ao mesmo tempo, a gente chama de distribuição mista. Voltando a falar da distribuição individualizada, né? Quais são as vantagens que a gente tem? Então, reduz o potencial de erro de medicação, principalmente porque nós, farmacêuticos, fazemos a revisão das prescrições, né? Então, a gente revisa as prescrições e a gente muitas vezes detecta os erros de prescrição, né? E no momento do preparo, preparando então as doses para 24 horas, também a gente detecta muitas vezes o erro do preparo. Pessoa que trabalha dentro da farmácia que de repente pode ter algum tipo de erro na hora da separação dos medicamentos. Então, a gente acaba diminuindo bastante esse potencial de erros. E o fato de a gente mandar o medicamento só para 24 horas lá para a enfermaria também inibe a utilização desses medicamentos por outros, né, desvio de medicamentos e tudo mais. Isso facilita a devolução de medicamentos que sobram para a farmácia, então eles vão devolver pouca quantidade quando devolvem, né? Ocorre uma redução de custos com medicamentos, porque a gente tem um controle maior, não vai comprar produto que não tem necessidade, né? A gente sabe da maior parte dos medicamentos, eles vão ficar dentro da área de estoque, então a gente não vai ter aí muito problema de medicamento espalhado pelo hospital todo. Nós conseguimos controlar melhor os medicamentos, a gente consegue ter um controle melhor de estoque, então. Reduzimos o tempo de trabalho da enfermagem, né? Porque os medicamentos já estão prontos lá, preparados, é só eles fazerem a administração. Então, todo aquele tempo que eles precisavam na
no sistema de dose coletiva, aqui diminui aí para aproximadamente cerca de 10% do tempo que eles teriam no outro sistema. Então, diminui bastante o trabalho deles com os medicamentos. A atuação do farmacêutico passa a ser mais abrangente, então ele vai começar a ter uma atuação na equipe multiprofissional, ele vai ter mais contato com o médico, vai ter mais contato com o pessoal da enfermagem, e o faturamento pode ser feito de uma forma mais honesta, vamos dizer assim, para o paciente. Ele vai acabar pagando exatamente aquilo que ele consumiu. Porém, esse sistema também tem algumas desvantagens, né? Ainda a gente vai ter erro de medicação, né? Na verdade, a gente sempre vai ter erro de medicação enquanto a gente tiver pessoas trabalhando. O dia que for só máquina, daí vai ser muito difícil isso acontecer. Caso contrário, a gente sempre vai ter, né? Mas sempre tentando diminuir ao máximo esses erros de medicação. Incremento das atividades envolvidas na farmácia, então a farmácia deixa de ser só um repassador e passa a ser um setor dentro do hospital com mais atividade, né, mostrando mais o seu serviço. As farmácias, então, passam a ter a necessidade de funcionamento maior, 24 horas, né, não tem controle total de perdas. Então, a gente ainda tem um percentual de perdas, mas muito menor do que no sistema anterior. Para fazer esse processo todo, precisa de um investimento inicial, porque a gente vai precisar de mais funcionários, a gente vai precisar de alguns equipamentos, tipo, vai colocar tudo dentro de saquinhos plásticos, então a gente precisa de uma seladora para fechar esses saquinhos, a gente precisa dos próprios saquinhos, é um investimento, né? Precisa de um espaço para fazer a preparação disso, né? Não permite o controle efetivo sobre o estoque e o faturamento, porque muitas vezes vai sobrar algum tipo de medicamento lá nas enfermarias que eles não vão devolver, então a gente não tem 100% de certeza de que todo medicamento que foi para a enfermaria realmente foi consumido, ou se não fizeram a devolução para a farmácia. A gente vai ter problema de transcrição de prescrição quando a gente estiver naquele sistema de transição ainda, né? Vai continuar tendo esse problema de transcrição. Depois, quando for passar para cópia carbonada ou, né, mais especificamente nos dias de hoje, passar para computador, diminui muito esse problema de prescrição. Muitas vezes a gente não tem condições ideais para armazenamento dos produtos, principalmente os produtos que foram fracionados, né, que foram separados. Então, isso é uma desvantagem. E apesar de a gente diminuir bastante o trabalho da enfermagem, eles ainda reclamam que ainda precisam de bastante tempo para trabalhar com a medicação. Então, tem essas desvantagens ainda, né? E finalmente a gente tem o sistema que está sendo mais utilizado hoje, que é o sistema de distribuição de dose unitária, que ele é feito então de uma forma que os medicamentos eles sejam separados, né, da forma que a gente chama de dose unitária. O que é a dose unitária? Basicamente, é a distribuição ordenada dos medicamentos com formas e dosagens prontas para serem administradas a um determinado paciente, de acordo com a prescrição médica num certo período de tempo. Então, as grandes diferenças que a gente tem nesse sistema de distribuição. Primeiro, a gente faz, ao invés de a gente fazer separação de medicamentos para 24 horas, a gente faz separação de medicamento para períodos mais curtos de tempo. Então, geralmente, a gente separa para 3 períodos, manhã, tarde e noite. Então, de manhã, eu preparo as doses que vão ser administradas à tarde. À tarde, eu preparo as doses que vão ser administradas à noite. Então, ao invés de mandar um saco cheio de medicamentos para um determinado paciente de uma vez só,
né, para 24 horas, a gente manda fracionado, de manhã, de tarde e de noite. Por que que isso é vantajoso? Porque, de repente, eu mandei de manhã para o paciente tomar à tarde. No final da tarde ele teve alta. Então, ele tomou os medicamentos da tarde, mas no final da tarde ele teve alta. Não foi mandado medicamento para ele à noite e não vai mais ser mandado porque ele teve alta. Se eu tivesse no sistema de dose individualizada, teria ainda os medicamentos da noite que ele não iria tomar e que sobrariam lá na enfermaria. Então, isso faz com que o processo seja hã, parcelado, né, é parcelada essa distribuição durante o dia e a gente vai mandar, então, só a quantidade para o próximo período. E, né, os hospitais que estão mais, digamos assim, que eles têm mais condições, além de fazer essa separação de comprimidos e cápsulas dos sólidos, né, eles fazem de semissólidos e líquidos também. Então, se, por exemplo, a gente tem um frasco multidose de um determinado medicamento e o paciente precisa 5 ml daquele frasco que tem 50, a gente já vai encher a seringa com esses 5 ml para ele tomar. A gente está fazendo agora no período da tarde, né, então eu estou preparando o medicamento para a noite, então eu vou lá e preparo uma seringa, encho a seringa com 5 ml e coloco, junto com o kit desse paciente. Ele vai, utilizar, um creme, ele está utilizando um creme para hidratação da pele, a pele está muito ressecada, tal, então é feita a separação em pequenas embalagens de creme com uma dose de creme para que ele possa ser levado lá para o paciente, para ele passar esse creme à noite. E assim por diante. Então, a gente fraciona, né, esses medicamentos durante o dia, geralmente em 3 frações, e só vai essa fração em um determinado momento. Então, agora à tarde eu estou preparando para a noite, só vai, então, esses produtos da noite. Aí, à noite, eu vou preparar os produtos para a manhã seguinte e só vai na manhã seguinte aquela quantidade para administração durante a manhã. Então isso faz com que a gente tenha um controle muito maior de tudo que está acontecendo ali dentro. E o que que a gente vê então, de vantagem aqui nesse tipo de esquema? Que a gente tem então a prescrição médica, né, que vai diretamente para a farmácia. Geralmente o que acontece é que essas prescrições são feitas de modo eletrônico, o médico acabou de prescrever, já está lá na tela do computador lá na farmácia. É feita a conferência, tudo mais, né, é feita a separação do produto ou dos produtos, diretamente para serem administrados lá na enfermaria para aquele período, né, então digamos que o médico fez essa prescrição para um paciente, mandou a prescrição para a farmácia e nós vimos lá que a prescrição é só um medicamento, injetável à noite. Então, na parte da tarde, a farmácia vai preparar esse medicamento, vai mandar para a enfermaria, na parte da noite, a enfermaria recebe e já faz a administração do medicamento, ou seja, não fica absolutamente nada lá na enfermaria, certo? Ah, mas, foi preparado, foi mandado para a enfermaria, mas o paciente morreu um pouquinho antes. Aí a enfermaria simplesmente devolve lá para a farmácia, certo? Não fica absolutamente nada lá na farmácia, então o controle da farmácia é muito maior. O que que a gente tem de vantagens? Redução do estoque periférico, então, basicamente, a gente centraliza tudo na farmácia, a gente não tem, basicamente, estoque em enfermaria, em outros locais que não sejam a farmácia. Não tem lá dentro do centro cirúrgico, não tem lá no ambulatório, né? Hã, basicamente, fica tudo centralizado na farmácia. Diminui muito os erros de medicação, mas vai ter, como eu comentei com vocês, né? A medicação é dispensada de forma organizada e higiênica, então a gente vai preparar as doses individuais, né, para o paciente. A enfermagem não pode mais reclamar, porque os produtos estão praticamente todos preparados, é só fazer a administração.
então eles não podem reclamar que estão perdendo tempo com preparo de medicamento e tudo mais. Tem-se um controle mais efetivo sobre os medicamentos, né? A farmácia consegue ter esse controle. Ocorre a promoção do acompanhamento do paciente. Nós temos, então, a possibilidade de fazer o acompanhamento mais próximo do paciente. A gente se integra mais com a equipe de saúde, então nosso contato com profissional médico, profissional enfermeiro, né, e outros profissionais fica mais, os laços ficam mais fortes. A oferta de medicamentos em doses mais organizadas e higiênicas, né, eu já coloquei lá em cima. Aumento da segurança do médico, então o médico tem uma segurança maior de que o que ele está prescrevendo é o que exatamente está sendo administrado lá no final, porque é feito todo um controle da farmácia em todo esse processo, né? Maior controle na devolução dos medicamentos mais não administrados, então a gente sabe, né, porque a gente tem a gente acompanha todo o processo do paciente. Então, não é só a prescrição que chega na tela do meu computador, chega todo o prontuário do paciente. Então, se o paciente tem alta ou falece, né, e não tomou medicamento, eu fico sabendo. Então, eu lá na farmácia fico sabendo, eu fico esperando, então, a pessoal da enfermagem me devolver. Se não devolver, eu sei que alguma coisa está acontecendo e vou correr atrás. Que mais? Redução de custos de medicamentos por perda ou mau acondicionamento. Então, a gente tem um controle maior, né? A gente acaba tendo pelo fato de a gente precisar se organizar mais, a gente consegue controlar melhor prazo de validade e tudo mais, acondicionamento de produtos, então acaba trazendo vantagens em relação à questão de armazenamento. Levantamento de reações adversas, a gente consegue acompanhar com mais facilidade, e as interações medicamentosas também. Quando o prescritor manda uma prescrição e chega lá na tela do nosso computador, a gente tem o prontuário inteiro do paciente. A gente consegue, então, levantar possíveis interações que o médico talvez não tenha percebido que podem acontecer. E de desvantagem, né? Vai ter desvantagem. Aumento de necessidade de recursos humanos e infraestrutura da farmácia hospitalar. Para a gente é ótimo. Para o hospital, né, eles veem isso como custos, né? Então, vamos precisar de mais funcionários, vamos precisar de uma estrutura maior para isso, então tudo isso é custo. Mas a gente tem a obrigação de mostrar que, na verdade, isso não é custo, é investimento. O resultado final vai ser uma economia muito grande em relação a tempo de internamento, resultado com o paciente e a questão relacionada com a própria quantidade de medicamentos. A gente vai ter, então, como desvantagem também um incremento nas atividades envolvidas na farmácia, ou seja, a gente vai ter mais trabalho, né? Vai precisar comprar mais materiais e equipamentos para poder fazer esse tipo de distribuição. Então, nós vamos precisar de embalagem especial, a gente vai precisar de máquina também seladora, tudo mais, né? Para que a gente possa fazer esse trabalho de forma adequada. Dificuldade de encontrar formas farmacêuticas e dosagem para uso em dose unitária. Então, a gente tem dificuldades que estão ligadas com a indústria, né? Então, eu não tenho, por exemplo, uma bisnaga de um creme, uma pequena bisnaga, né, que seja uma dose individual. Eu tenho uma bisnaga que esse creme aí dá para utilizar, sei lá, 50 aplicações, né? Então, a gente não tem, a indústria farmacêutica não auxilia a gente nesse processo. Daí a gente tem que fazer, né, a separação, pegar um frasco, uma bisnaga grande e separar doses em um outro recipiente, né? Então, o paciente vai precisar de uma dose, eu vou separar uma dose num pequeno recipiente e vou mandar isso para ele. Isso acaba encarecendo um pouco o processo. Resistência do serviço de enfermagem, porque eles sempre vão reclamar mesmo, né? Mesmo a gente facilitando bastante, né? Entregando o medicamento pronto, está aqui, é só fazer a administração.
mas sempre vai ter algum tipo de reclamação. Ah, porque a seringa, porque a agulha, porque a tampa da embalagem que vem o creme, porque o saco plástico, né? Sempre vai ter algum tipo de reclamação. E, né, o alto custo do investimento inicial, isso vai ser uma desvantagem, porque a gente vai precisar brigar bastante com o pessoal da diretoria para que eles implementem esse tipo de serviço. E só encerrando, o sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária, ele pode ser feito em 3 formatos, na verdade. Um formato que a gente chama de centralizado, onde tudo é preparado dentro de uma farmácia central. E, e então todas as doses são preparadas ali e distribuídas para o hospital. Tem um outro formato que é o chamado descentralizado. Então, a farmácia central não faz essa atividade de preparo das doses. Quem faz são as farmácias satélites. Por quê? Porque elas estão mais próximas do setor, né? E então a entrega seria mais rápida. Está mais próximo, então entrega mais rapidamente. E tem um outro sistema que é uma mistura dos dois, né? Então, a farmácia central faz em alguns momentos, a farmácia satélite faz em outros, né? Dependendo, então, de vários fatores, como para quem vai ser entregue, as farmácias satélites vão fazer, por exemplo, só para centro cirúrgico, né? Então, tem uma farmácia satélite lá do centro cirúrgico, então eles vão fazer em um determinado momento. Porém, o restante vai ficar para a farmácia central, para fazer a distribuição lá no ambulatório, nas enfermarias e tudo mais. Ok? Basicamente é isso. Então, a gente tem esses diferentes formatos aí e essas diferentes formas de distribuição. Se vocês, né, passarem a ter uma experiência maior, vocês vão ver que o que a gente menos vê é aquela mais antiga, que é a distribuição coletiva. A gente vê pouco isso acontecer em pequenos hospitais ou pequenas clínicas que tem uma demanda muito pequena. Ainda tem uma demanda muito pequena e que não vale um investimento para transformar em dose unitária, por exemplo. Então, do jeito que está, a gente consegue ter um controle razoável, né? Então, tranquilo. O sistema de dose individualizada, aquele de preparo para 24 horas, existe também. E o de dose unitária, geralmente a gente vê ou dose individualizada ou unitária, ou dose individualizada migrando para a dose unitária. Então, ao invés de fazer separar medicamentos para 24 horas, passa-se a separar para períodos menores, manhã, tarde e noite, e, né, vai se colocando mais digamos assim, formatos de dose unitária. Então já temos condições de, além de separar os comprimidos em 3 períodos de tempo, a gente já pode começar a fazer separação de doses líquidas injetáveis, por exemplo. Então vamos já deixar tudo pronto na seringa. E assim por diante. Então, a gente vê muito os hospitais dentro de um processo de transição, sempre dentro desse processo de transição, sempre tentando melhorar. Então, gente, é isso. Assim a gente termina a nossa disciplina e espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês e até uma próxima disciplina. Muito obrigado.